Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma aula de Colossenses. Conforme eu falei na introdução, a gente vai ter um foco um pouco mais aplicativo aqui nas nossas análises e não tanto uma análise mais técnica, exegética. Isso a gente pode buscar em outros materiais a princípio, mas este tem sido o caminho que a gente tem trilhado, certo? Beleza. Então, agora começando o texto propriamente dito, a gente começa aqui com o que a gente percebe. Lembrando, a gente está analisando aqui a Almeida, revista atualizada, certo? Então, você já fica entendendo aí que a gente está em Colossenses capítulo 1, versículo 1, na ARA, na Almeida, revista atualizada. E você pode já me perguntar por quê, né? Professor, por quê? Porque a gente está analisando aí por que a ARA, e a resposta que eu dou para essa questão é exatamente para que você saiba que quando a gente faz uma análise textual em termos mais, como é que eu posso dizer, se nós fazemos uma análise textual em termos mais detalhados, se nós vamos fazer uma análise do texto em termos mais da sua literalidade, então uma versão mais formal, ela vai ser mais interessante. Lembre-se que nós temos dois polos quando a gente fala de versões bíblicas. Nós temos estou chamando de polo aqui, antes de chamar de qualquer coisa, mas a ideia é que há um ponto em que as versões, as traduções, elas são mais formais, certo? Na verdade, elas buscam uma equivalência formal. O que seria essa equivalência formal? Exatamente, lembre que o texto foi escrito em grego. Então, se ele foi escrito em grego no Novo Testamento, claro, a gente está falando aqui de uma outra língua, de passar do inglês, aliás, do grego para o português, ou para outra língua, no nosso caso aqui, para o português. Então, o que é que vai ser buscado em termos de ênfase? Por quê? Porque não é possível, se nós temos duas línguas, não é possível que nós tenhamos uma equivalência absoluta, completa. Por quê? Porque são duas línguas diferentes. O grego foi utilizado, o grego koiné, que é o grego em que o Novo Testamento foi escrito, ele foi utilizado ali nos primeiros séculos depois de Cristo e antes de Cristo também. E nesse sentido era uma outra cultura e tal, bem diferente da cultura que nós temos hoje quando nós utilizamos o português. Então a tradução é uma tentativa de passar do português para o grego. Do grego para o português. E passando do grego para o português, você não vai conseguir espelhar, certo? Então, a questão aqui da tradução é exatamente essa. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que não é possível espelhar. Não é possível espelhar as línguas. Ou seja, não é possível se ter uma completa equivalência, certo? Entre elas, entre as línguas. Deixa eu diminuir aqui um pouco essa fonte, para ficar um pouco mais possível de nós lermos. Beleza. Não é possível nós espelharmos as línguas, como eu falei. Então, nós vamos ter que fazer uma escolha, certo? Qual é a escolha? A escolha em termos da ênfase na transmissão, ou melhor, na tradução. Eu vou enfatizar mais o que? A forma, certo? Ou seja, quando a gente tem a forma, certo? Outra questão aqui, né? Nós temos a forma e nós temos o conteúdo. Como assim, professor? Nós temos a forma da língua, ou seja, as palavras em que a língua foi escrita. Mas claro que as palavras, elas trazem um conteúdo, elas trazem uma mensagem. E a questão é, se eu for tentar
enfatizar nessa minha tradução as palavras ipsiliter, ou seja, palavra por palavra, ou pelo menos mais próximo disso, então eu estou nessa hora, estou enfatizando a forma, certo? A forma e não o conteúdo. Por quê? Porque nesse caso eu estaria enfatizando o máximo de palavras por palavras. Eu estaria buscando o máximo espelhar, por mais que não fosse possível totalmente, mas tentar fazer a forma grega parecer com a forma em português. Mas é óbvio que isso tem uma limitação. E há outras traduções que vão enfatizar mais o conteúdo, ou seja, a mensagem. Então, mesmo que as palavras não sejam as mesmas, mas a mensagem vai ser passada. E nesse sentido, quando a gente escolhe a Almeida Revista Atualizada, qual é a vantagem dela neste ponto? Lembrando que eu não acredito que haja uma tradução que seja a melhor de todas. Toda tradução ela segue um propósito. E o propósito da atualizada é exatamente ela ser mais formal. Sendo que se nós estamos analisando o texto em português, nós queremos estar neste momento da nossa análise, do nosso comentário, né, do nosso comentário aplicativo aqui, se a gente pode chamar assim, nós estamos buscando o máximo ser mais próximos do texto original em termos da sua comparação. E nesse sentido, quando a gente tem, por exemplo, uma tradução como, por exemplo, a NVI vai ser uma tradução que vai estar no caminho de ser menos formal e mais dinâmica, ou seja, mais dentro da ênfase no conteúdo e não tanto nas formas das palavras em si. Então, nessa hora, a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, aí é que vai ser mais conteúdo e menos palavras, ou seja, ela tenta tirar a mensagem lá e fazer uma espécie de paráfrase para o português e tal. Então, quando eu faço uma análise do texto em português, eu prefiro versões mais formais para esse propósito. Para o meu devocional, normalmente eu uso a NVI. A pregação, eu já estou no caminho de utilizar mais a NVI do que a atualizada, mas só para que você entenda aqui, porque a gente está falando de análise textual, certo? Beleza, então estamos aqui diante da atualizada, que busca uma equivalência formal, como eu chamei a atenção aqui, certo? E nesse sentido, nós vamos continuar aqui dentro desse foco, que é exatamente a equivalência formal da Almeida Revista e Atualizada. Beleza? Muito bem, deixa eu retomar aqui Muito bem, agora... lembrando que nós vamos seguir aqui o outline, né, o nosso esboço, certo? Nosso esboço, ou outline, será seguindo a partir do Believers Church Bible Commentary, certo? Ele é um comentário interessante, um comentário mais breve, não tão exegético, não tão técnico, assim, lembrando que os comentários eles têm essa questão, essa diferença, né, entre comentários mais técnicos, mais exegéticos e comentários que são mais aplicativos, mais expositivos. Então esse é um comentário mais que a gente pode ser mais breve, mais aplicativo, beleza? Então esse nosso esboço, esse nosso outline, como eu coloquei aí, nós vamos começar aqui com exatamente iniciando a carta, certo? Essa primeira sessão aqui, ela será iniciando a carta e ela vai dizer respeito ao texto de Colossenses no capítulo 1, versículos 1 e 2, tá? Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2, e nós vamos analisar aí a partir do texto que a gente tem, começando aí no capítulo 1, versículo 1. Iniciando a carta, quando Paulo começa aí, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça a vós outros, graça e paz, deixa eu puxar aqui exatamente, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai.
Tem uma análise que a gente já precisa começar a fazer aí, que é prestar atenção nas saudações. Normalmente, quando a gente olha para as saudações, a gente tenta olhar para elas de uma forma mais rápida, né? De uma forma assim, quase como quem quer passar assim, sem prestar muita atenção. Mas as saudações, elas têm um valor muito grande quando se trata de uma análise de uma carta, certo? Porque são as primeiras linhas da carta. É como se dentro da saudação nós estivéssemos exatamente descobrindo ali quem é que está falando e de uma certa forma a saudação ela já adianta alguns temas que vão ser tratados na carta. Ela não fala simplesmente só sobre o autor e só sobre o destinatário, mas ela fala um pouco também da própria ocasião e da teologia que vai ser tratada na carta. A gente vai vendo isso a partir de várias cartas de Paulo, por exemplo, em que a gente vê que dentro da sua saudação, alguns temas importantes já são ali, de uma certa forma, introduzidos para nós. Então, tendo colocado esse ponto, a gente já vê aqui, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E quando a gente já lembra, como eu já cheguei a falar lá acho que eu falei isso na aula de introdução, o apóstolo Paulo, ele precisa vindicar a sua posição apostólica nessa carta, porque ali há falsos mestres com a tal da heresia colossense, e por essa razão a gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo ele vai defender a sua apostolicidade também com relação à sua mensagem. Lembrando, a sua mensagem ela precisava ser confirmada pela sua oposição. Então Paulo já inicia essa carta lembrando que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. E se fosse somente apóstolo de Cristo Jesus, isso já seria o suficiente para a gente entender que ele está falando de algo importante, de que ele está chamando a atenção para a sua própria identidade. Mas aí a gente vê por vontade de Deus. E quando ele coloca isso, né, por vontade de Deus, thelema é a palavra grega aqui para vontade, a gente percebe que ele não... É como se Paulo dissesse, olha, gente, eu não estou brincando não, certo? Eu não estou brincando eu não estou brincando aqui de alguém que está tentando ser apóstolo de vocês. Eu sou apóstolo por vontade de Deus. É interessante que em 8 das cartas que são atribuídas a Paulo, né? Nessas 8 Paulo se identifica como um apóstolo, certo? Então, mesmo que a sua apostolicidade não estivesse sendo colocada em xeque tanto quanto lá em Corinto, né? Ou então lá na Galácia, né? No caso de Coríntios e dos Gálatas, a sua apostolicidade está diretamente sendo colocada em xeque. Paulo sempre coloca a sua credencial nas suas cartas exatamente porque ele precisa lutar contra o falso ensino. Então isso é até algo que a gente pode chamar a atenção aqui, que é isso aí. Deixa eu puxar aqui. Que é o fato de que Paulo, como apóstolo, em sua defesa da mensagem pregada, precisa chamar a atenção para as suas credenciais. E sabe, isso nos faz lembrar alguma coisa importante, que é o seguinte, em termos de aplicação já. Quando o apóstolo Paulo chama a atenção para a sua credencial, num bom português a gente possivelmente chamaria isso de uma carteirada, né? Uma carteirada apostólica mais abençoada, né? Porque nesse caso aí é até necessário que ele assim o faça. Mas dentro das suas credenciais, o apóstolo Paulo, quando ele faz isso, e ele chama a atenção por conta da sua mensagem. Então, eu quero fazer uma diferença aqui entre chamar a atenção para a sua posição diante de Deus e diante da igreja, por exemplo,
Não por aquilo que você é, não porque você é importante, não porque você é alguém que chama atenção pela sua desenvoltura, pela sua performance, pela sua pose, não sei. O que você gostaria de dizer? Não, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um auxiliar de evangelista. E às vezes as pessoas levantam-se como, não, eu sou o professor da escola dominical, não, eu sou o superintendente. Olha aí, a gente na igreja gosta de dar uns nomes bonitos, né, para as nossas funções. Então eu sou o superintendente da escola dominical, você me respeite. E por aí vai, certo? A gente pode chamar a atenção aqui para vários das nossas credenciais, como aqueles que servem a Deus. E eu acho que é importante, o título na igreja, a gente não vai dizer assim, não é importante, vamos esquecer os títulos. Não, eu acho que tem o seu devido lugar. Mas o que eu quero dizer é que também a gente não pode levar ao nível de dizer assim, mas agora eu vou sempre dizer que eu sou um pastor, porque as pessoas precisam me chamar de pastor, porque senão eu lembro de uma ocasião que alguém precisava, ele chamava a atenção das pessoas, porque ele queria se chamar de pastor, pode ser algo muito importante para ele, porque aquela posição dele fazia com que ele, eu não sei. E sinceramente o que eu quero dizer com tudo isso é, Paulo puxava a sua credencial em defesa da mensagem pregada. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui, certo? Qual é o propósito de Paulo? Defesa da mensagem pregada. É por essa razão que ele chama a atenção para a sua posição, porque ele quer defender o evangelho. Então, se você está puxando a atenção da sua credencial por conta de você mesmo, porque você quer ser mais respeitado, porque você quer ser mais quer ser uma pessoa mais benquista pelas pessoas, ou sei lá o que, mais respeitada, aí você fica puxando a sua credencial, então provavelmente você não está fazendo isso certo. A credencial que o apóstolo Paulo, que tinha uma baita de uma credencial, ele era de fato apóstolo, não um falso apóstolo como a gente vê tanto hoje aí, mas um apóstolo de verdade, ele chama isso por amor e por defesa da sua mensagem. Então, se você quiser, por alguma razão, puxar a sua credencial aí da sua igreja, do seu cargo, que seja feito por amor à mensagem. E você vai ver que você vai precisar fazer isso pouquíssimas vezes, talvez nunca nem precise fazer isso, em ficar defendendo, eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Só se for para defender a mensagem do evangelho. Pelo menos é isso que a gente vê no apóstolo Paulo aqui na sua saudação. E ao mesmo tempo a gente segue aqui e vê e o irmão Timóteo. Quando a gente vê agora o apóstolo Paulo chamando a atenção aqui para o irmão Timóteo, quando ele diz aqui, né, o irmão Timóteo, para mim algo muito interessante é que Paulo, ele não deixa eu me ajeitar aqui, consertar, beleza. A gente não vê o apóstolo Paulo de uma certa forma chamando a atenção das pessoas pela sua credencial sozinha, né, como eu falei, e ao mesmo tempo uma característica aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz aqui o irmão Timóteo, certo? E o irmão Timóteo, Paulo não está sozinho nessa, certo? Paulo não está sozinho nessa aí. Paulo está chamando a atenção para que ele também tenha uma equipe, certo? E o irmão Timóteo, acho que agora vai dar certo. Deixa eu tentar aqui. Beleza. Então, Paulo não está sozinho. Preste atenção nisso, certo? Paulo não está sozinho. Então, nessa hora aqui, eu acho que eu acabei apagando aqui o que eu não deveria apagar. Mas, de toda forma, Paulo não está sozinho nesse seu processo aí. Ele, na verdade, ele tem uma equipe, como eu falei. E essa equipe que ele tem, ele chama a atenção para ela. Ele diz, olha, ele está colocando o irmão Timóteo dentro das pessoas, certo? Na sua equipe.
e ele está chamando a atenção da sua equipe como uma pessoa que ele considera, certo? Então ele apresenta uma consideração, porque você deve saber que o apóstolo Paulo ele não é que ele escreveu junto com Timóteo. A gente vê nas cartas de Paulo que ele escreve a sua teologia, certo? Então não parece que ele está ali escrevendo a duas mãos, que é uma carta feita a duas mãos e tal, aliás, a quatro mãos, né? Com pessoas que estão ali escrevendo junto com ele, não parece ser isso. As cartas de Paulo são paulinas, desculpa a redundância, mas ao mesmo tempo Paulo acredita essa carta a outra pessoa. Então eu acredito que essa consideração é uma forma de lembrar a nós de que nós não fazemos a obra de Deus sozinhos. Às vezes a gente pode imaginar, mas fui eu que fiz isso aqui na igreja, fui eu que criei aqui esse trabalho, fui eu que fiz aqui esse departamento e tudo, mas e as outras pessoas, né? Não, mesmo que você tenha feito a maior parte do trabalho, a gente vê que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, mas ele diz, e o irmão Timóteo, ele não esquece ali. Então eu acho que nesse quesito aí a gente vê uma consideração da parte de Paulo em chamar a atenção para o irmão Timóteo que estava ali junto com ele nesse trabalho. E a seguir a gente vê aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Lembra que agora a gente está vendo aqui Paulo falar com relação aos santos e fiéis irmãos, certo? Então, se são santos e fiéis irmãos em Cristo, E sabe o que é interessante sobre isso? É que o apóstolo Paulo, nesse caso aqui, você deve lembrar que a carta de Colossenses, ela é uma carta de Colossenses tem uma alta teologia, aliás, uma alta cristologia. O que se quer dizer com o fato de que a carta tem uma alta cristologia? É que ela chama a atenção para a pessoa de Cristo de uma forma diferenciada, ou seja, de uma forma mais enfática do que outras cartas, outros textos fariam. Não quer dizer que a Bíblia não seja cristocêntrica, não quer dizer que a gente não aponte para Cristo naquilo que nós vemos na Escritura. Mas existem trechos da Bíblia que têm uma referência mais direta e mais forte à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a carta aos Colossenses, ela é uma carta assim, e que a pessoa de Cristo ela é enfatizada, certo? Então, a pessoa de Cristo é enfatizada. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque ele diz aqui, olha, aos santos e fiéis irmãos. Mas quando ele diz aqui aos santos e fiéis irmãos, você nota que Paulo não está simplesmente dizendo, olha, são aos santos e fiéis irmãos que estão aí na igreja de Colossos, certo? Não é simplesmente aos santos e fiéis irmãos lá da igreja de Colossos, porque isso muitas pessoas poderiam se colocar dentro dessa posição, aos santos e fiéis irmãos. Mas aí a gente vê o apóstolo Paulo dizer, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Em Cristo. Certo? Ou seja, ele não se restringe, aliás, ele não deixa isso aberto. Ele não deixa isso aberto a qualquer tipo de pessoa. São nós santos e fiéis irmãos em Cristo. A pessoa de Cristo é que estava sendo colocada em xeque dentro de toda essa situação lá de Colossos. A ideia de Colossos era basicamente assim, olha, você precisa de Cristo, mas você precisa de mais algumas coisas. Então, como eu estava falando um pouco aqui, já encerrando aqui o que a gente estava colocando, a heresia colossense, como eu falei, ela tinha esse aspecto
de colocar Cristo, certo, como sendo não como aquilo que é o mais importante. Então, eu gosto de entender o texto de Colossenses a partir de um autor que uma vez fez um livro chamado Jesus mais nada igual a tudo. Eu achei isso muito interessante. O nome do autor é Tully Sullivan e ele escreveu esse livro e basicamente o nome é exatamente isso: é Jesus mais nada igual a tudo. E essa série de mensagens foi exatamente Colossenses. Então, Jesus mais nada igual a tudo. E por que dizer isso? É bom entender o livro de Colossenses a partir dessa ideia. Porque Jesus mais nada, você não precisa de mais nada. E aí você já vai ter tudo de que você precisa. Mas, na verdade, o que a gente consegue notar da heresia colossenses, dos colossenses lá, da heresia colossense, é que você teria Jesus, mas aí você teria algumas coisas, como costumes, como algumas cerimônias, como alguns dias sagrados a se guardar, e mais algum conhecimento, e etc, certo? Aí sim você teria tudo. Então eles colocavam alguns elementos aí ascéticos, inclusive, para somar a esse bojo aí que seria a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mais alguns elementos. Então é interessante o apóstolo Paulo terminar aqui, aliás, colocar o versículo 2 dizendo, irmãos em Cristo, né, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Então ele coloca a pessoa de Cristo como sendo extremamente importante e não como sendo um mero detalhe aí. Tanto que ele diz que se encontram em Colossos, ele aponta aí exatamente o lugar, como a gente falou já melhor sobre a localidade de Colossos na aula 1, na aula de introdução. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então ele também elenca aí esses elementos que são costumeiros das saudações. Não há tantas questões a gente trabalhar nesse ponto, mas por enquanto ficamos por aqui para lembrar que Paulo está chamando a atenção desde o começo de que Jesus Cristo é aquilo que é o principal dentro da vida dessas pessoas. Eles são santos e fiéis irmãos em Cristo. Então ele já, como eu falei, nas saudações, alguma parte já da teologia é apresentada para a gente, e no caso aí foi também. Ok? Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.